Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aí em mais um projeto do CFC Jovem Nacional e hoje a gente vai bater um papo um pouco diferente do que a gente vem batendo por aí e falar um pouco sobre essa mentalidade empreendedora e intraempreendedora dentro do mundo da contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo que seria transmitido lá pelo YouTube e agora aqui pelo Teams. Então, conforme vocês forem chegando, sejam todos muito bem-vindos e podem já ir colocando aí no chat de qual cidade vocês estão assistindo, qual estado que vocês estão acompanhando e qualquer pergunta pode estar enviando aí para a gente, tá bom? O nosso tema de hoje vai falar um pouco sobre essa mentalidade empreendedora e intraempreendedora dentro do mundo da contabilidade e falar como que essa mentalidade ela vai influenciar dentro do nosso trabalho, seja dentro de um escritório, seja dentro de uma multinacional, seja dentro de uma outra empresa com um setor específico da contabilidade. É importante a gente entender não somente a diferença entre essas duas mentalidades, mas também entender como aplicá-la no nosso dia a dia, fazendo com que ela venha contribuir, fazendo diferença dentro da nossa carreira enquanto profissional da área. Mas antes disso, falar um pouquinho para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Santos, sou contador, sou sócio aqui da Invest Contabilidade, sou paratiense, sou um apaixonado pela contabilidade, a profissão que não me encontrou, mas que me fez com que eu me tornasse ainda mais apaixonado pelo que eu faço. Possuo mais de 11 anos de experiência dentro da área contábil, e a gente tem algumas especialidades ao longo desses anos, e uma delas é implementar estratégias para descomplicar a rotina dos empresários. E o destaque principal é transformar empreendedores em empresários, com uma abordagem prática, acessível, bem-humorada, com foco nas soluções reais do que realmente importa na vida do empreendedor brasileiro. Se tratando do nosso país, a gente sabe que não é nada fácil empreender e levar uma empresa por aqui. Sou embaixador da Alterdata, um software contábil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que mexe com a gente. Quando a gente fala sobre o mercado contábil, a gente precisa entender que o mercado contábil ele mudou. Hoje ele conta, além de todas as legislações pertinentes, tudo que já vem acontecendo, ele hoje conta com muito mais automação, conta com inteligência artificial e novas demandas que vão surgindo de cada cliente. Cada cliente ele tem um formato específico, não somente de solicitações, mas tem também um formato específico de saber como vai lidar com aquela situação e a forma como ele vai compreender. Podemos falar para dois tipos de clientes de uma forma e cada um compreender de uma maneira. E hoje eu trouxe aqui um pouco para vocês para explicar como que funcionou dentro da vida do Thiago, né? Eu trouxe aqui essa linha do tempo, essa primeira foto aqui que eu coloquei como contábil grátis, logo no início da jornada, né? Desfrutando gratuitamente de tudo aquilo que a contabilidade estava me propondo. Essa foto aí, eu estava dentro do escritório de contabilidade, aí eu trabalhava dentro de um setor fiscal, e nesse momento eu costumo sempre falar, a mentalidade ela já era intraempreendedora, que eu vou explicar aqui ao longo dessa nossa conversa para que você possa entender um pouco mais o que seria essa mentalidade intraempreendedora. Mas, seguindo essa linha do tempo, depois passa para um outro momento, né, onde a gente começa a, então, conquistar o outro lado do mercado contábil, ter um pouco mais de clientes, porém, com os grandes sonhos ainda continuando, chega-se numa nova etapa, nessa terceira, iniciando um projeto com um pouco mais de modernidade, um pouco mais do mercado contábil, até chegar ao nosso escritório físico, tendo aí um momento para ter uma conversa frente a frente com os nossos clientes, um espaço dedicado para isso, até chegar na fase atual, que eu sempre costumo falar, que é apenas uma fase, porque a gente está em constante transformação.
Então, nesse momento, a gente está aí nessa gestão completa de qualidade para as empresas, dando suporte da contabilidade para transformar a vida dos empreendedores em empresários. Mas o que seria essa mentalidade, primeiro, empreendedora? Quando a pessoa ela costuma sempre perguntar que tipo, uma grande ideia significa que eu tenho uma mentalidade simplesmente empreendedora porque tive uma grande ideia. Vamos ver se é isso mesmo. Quando a gente fala sobre esse tipo de mentalidade, você enxergar oportunidades, correr riscos calculados e pensar no futuro. E por que correr riscos calculados? Porque a gente pode até calcular alguns desses riscos que vão surgir ao longo dessa jornada empreendedora. Porém, não é possível mensurar tudo que virá acontecer dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada. Por isso que a gente fala que é ver as oportunidades, correr esses riscos que foram calculados, pensando no futuro, vendo o que pode ser feito para melhorar, aprendendo com os erros, vendo o que aconteceu para ser modificado e fazer com que essa mentalidade venha efetivamente se tornar de uma forma mais concreta e sólida para que o projeto venha a ser concluído. Só que a gente também precisa ter em mente que ter essa mentalidade empreendedora é diferenciar a mentalidade de ter um negócio ou fazer parte de um, porque empreender é uma atitude e é onde a gente começa então a seguir para o próximo item que a gente vai estar abordando. A partir do momento que você tem uma ideia, você já se torna diferente de todos os outros que estão ali. Está dentro de um grupo, seja na escola, seja na universidade, igreja, na sociedade, você tem uma ideia diferente, você já se diferenciou, se destacou, e aí com isso a sua mentalidade já se torna diferente dos demais. E a partir desse momento, você tem uma atitude, que é colocar aquela ideia em prática. Mas o que seria essa mentalidade, então, empreendedora? Você, a partir do momento que está dentro de um ambiente, você consegue levar em frente aquele ambiente, transformando ele, inovando dentro daquilo que já existe, você começa a despertar esse outro lado e virar uma outra chave. A partir do momento que isso acontece, os intraempreendedores, eles mudam um processo, eles inovam um time, eles criam soluções sem mesmo abrir uma empresa. Se observar nessa primeira imagem, tem somente a foto aqui do vaso, como está nessa última. Na segunda, existem alguns detalhes, e na terceira mostra o ambiente por completo. Porque o que aconteceu? Chegou aqui, ficou focado somente em olhar para um objeto, somente um lado. Aí, a partir do momento que começou a ver que era possível modificar esse ambiente, a partir do momento que entendeu que seria possível aproveitar esse ambiente e fazer com que esse ambiente fosse um pouco mais iluminado, tivesse um pouco mais de detalhes, tivesse um pouco mais de charme, começou então a inovar, começou a mudar esses processos, começou então a criar soluções, sem precisar então abrir uma empresa. Dentro do mundo contábil, acaba que muitos jovens ficam sempre preocupados, tá? O que eu vou fazer? O que pode mudar na minha vida? O que eu consigo contribuir? E fica com aquela sensação sempre muito do futuro. E esquecem de viver o tal presente, viver as oportunidades que estão sendo oferecidas, tudo que pode ser criado, não somente como soluções, mas como inovações, como mudanças de processos, para fazer com que o ambiente que está sendo oferecido venha se auxiliar na sua carreira. Só que aí
vem aquela outra questão. Beleza, Tiago, você falou aí sobre a parte do empreender, falou a parte do intraempreendedorismo, entendi essa diferença, porém, fica aquela dúvida, empreender, intraempreender, existe vantagens, desvantagens, o que um tem a ver com o outro e como trabalhar esses dois, fazendo com que eu consiga me destacar dentro do mercado contábil, fazendo com que eu consiga ter algo diferente. Ambos criam valores, mas os contextos deles são muito diferentes. Não somente isso que faz essas duas palavras estarem tão interligadas e estarem sendo muito conectadas, porque o empreendedor, ele cria os negócios. Agora, o intraempreendedor, ele transforma os negócios. Pensando num exemplo muito prático, o, o empreendedor, ele foi lá e teve a ideia de criar um escritório de contabilidade, pensou lá na missão, na visão, nos processos, na estrutura, do jeito que queria, seja o espaço físico ou a marca, e aí começa a acontecer, porque ele criou esse negócio. Vem um intraempreendedor e começa a transformar, começa a fazer diferente, não diferente do que foi planejado pelo aquele empreendedor, diferente do que já existe hoje dentro daquele ambiente. Ele começa a transformar, sugerindo ideias, aplicando novas ferramentas, mostrando que desse outro jeito poderia ser melhor, porque seria compreendido de uma melhor forma, tanto para os clientes, quanto para colaboradores, quanto para o ambiente. E isso vai fazendo diferença dentro daquele ambiente, e esse empreendedor começa a identificar o intraempreendedorismo dentro dessa pessoa que está fazendo parte daquele ambiente. No início eu estava falando que acaba que durante o período, né, isso de acordo com os estudos a gente consegue acompanhar, que quando a pessoa ela está naquela idade de 20 anos até 35 anos, ela fica naquela inquietação de que precisa construir algo sólido para ter em seu futuro. Porém, fica sempre nessa balança, o que que eu vou fazer ou como que eu vou fazer. E hoje a ideia é justamente essa, de fazer você ter essa reflexão e entender que o ambiente do qual você faz parte hoje, ele pode ser um ambiente que pode te proporcionar esse intraempreendedorismo e você possa vir transformar esse ambiente, não somente colaborando com o empreendedor que já existe naquele local, mas fazendo com que seja melhor para todos. Tranquilo? E aí vem aquela palavrinha que a gente sempre escuta, que durante algum tempo aí ficou um pouco na moda, que é aquele mindset do crescimento. E por que que ele acaba sendo a base de toda essa estrutura? Que é fixar que o crescimento depende do aprender. E esse aprender, ele vem sendo adaptado, ele vem sendo melhorado. Porque a partir do momento que é unida a força de um empreendedor com um intraempreendedor, esse ambiente ele vai começar a ter um crescimento porque os dois estão permitindo estar aprendendo. As duas partes estão se permitindo aprender. Tanto a parte empreendedora quanto a intraempreendedora faz com que os dois estejam muito conectados. Enquanto um está focado em uma área, o outro está focado em outra área, porque as duas partes não vão ter a mesma visão com o mesmo ângulo, da mesma forma. E a partir desse momento que os dois estão unidos nesse crescimento, estão conectados a aprender, vai acontecendo que essa adaptação. A adaptação acontecendo, vem a melhoria, porque a partir do momento que essa melhoria chega, aí sim a gente vai começar a ver que deu certo, que a gente costuma sempre falar, que é essa união das duas ideias ou desses dois movimentos
começaram a fazer sentido. Só que a gente fala dentro da contabilidade como isso vai sendo trabalhado. Durante muito tempo na contabilidade, as pessoas sempre falaram assim, ou para eu ter o escritório, eu vou ter que ter alguém da minha família para poder dar, ou eu vou ter que ter muita sorte, conseguir construir algo do zero, ou então eu vou para sempre trabalhar em prol de um patrimônio de uma outra pessoa. Só que o mundo ele está mudando, as coisas elas estão mudando. E as pessoas que têm menos medo hoje de arriscar e não se ficam presas ao passado, elas esperam por quê? Por uma aprovação. A partir do momento que esses pensamentos, né, eles vão sendo deixados de lados, literalmente deixados de lado, com essa preocupação não de estar construindo algo para o outro, é estar construindo algo em prol daquilo que você acredita, em prol daquilo que você tem como objetivo de vida, porque isso vai acontecendo a partir do momento que você também entenda o seu papel dentro daquele ambiente. É um pouco difícil quando está no início de uma carreira e ainda é estudante de contabilidade, e as pessoas acabam focando muito mais em estar preocupado o que vai acontecer quando eu me formar, o que vai acontecer quando terminar, o que vai acontecer lá na frente. Não é errado a gente pensar. Quem me acompanha sabe, eu sou uma pessoa agitada, ansiosa em relação a isso, ao futuro, ao mercado, a trabalho, porém, a gente deve também olhar para o presente, focar no presente, fazer do presente algo diferente, fazer do presente algo que venha a ser contributivo para o outro, para aquele que está fazendo parte da jornada. Porque o amanhã a gente deve se preparar sim, mas se preparar com cautela, aproveitando toda essa jornada. Só que aí a gente chega em um momento que a gente enfrenta as barreiras, e aí como que vai conseguir estar vencendo as barreiras, né? Eu trouxe aqui como exemplo até esse muro quebrado, porque por muitas vezes a pessoa, quando ela passou dessa etapa de passar pela faculdade, já terminou a sua graduação ou está no final da sua graduação, começa a ficar com aquele medo, com aquela insegurança, e muitos, às vezes, ainda têm a falta de apoio, seja de familiares, seja de amigos, das pessoas próximas, daquelas pessoas que você foi conhecendo ao longo da sua carreira acadêmica, e por estar dentro de uma cultura engessada, ou até mesmo não ter nenhum outro exemplo externo, acaba ficando com isso preso, não consegue ultrapassar. Por isso que é a ideia desse muro quebrado, porque vê à sua frente uma parede mesmo, sem conseguir enxergar do outro lado. Porque esse medo faz com que a pessoa fique travada, a pessoa não se desenvolva, a pessoa tenha o medo de ir em frente, o medo de conseguir se desenvolver, porque eu sempre costumo falar, não é fácil você acordar, você seguir toda a sua rotina, você apertar um REC da câmera e falar assim, não tenho medo, estou super disposto. Não, tudo é treinado. Nós somos seres humanos e a gente vai todos os dias sendo treinado, a gente vai treinando as nossas capacidades, a gente vai treinando as nossas habilidades para que possamos estar melhorando diariamente, e aí, com isso a gente venha ultrapassar primeiro essa barreira do medo, a falta de apoio. É assim mesmo, isso acontece. E essa cultura engessada, a gente vai deixando isso de lado, vai fazendo com que, na verdade, as pessoas que não estão nos dando esse apoio, elas vão começar a enxergar que quando a gente é, estiver nessa próxima etapa, elas vão entender que realmente valeu a
pena, que deu certo, que você conseguiu. Estava dando uma olhada aqui no chat para ver se tinha alguma pergunta. Vi que tem até um xará aí participando. E aí, da parte que a gente fala de crescimento, dessa mentalidade, de fazer essa mudança, não é fácil. E aí, quando estava pensando no que eu iria abordar aqui com vocês, eu me lembrei de uma história fictícia, que seria de uma Ana, né? Isso daí estava escrito num livro, e a Ana ela tinha 26 anos de idade, pense aí, recém-formada em ciências contábeis, trabalhava em um escritório totalmente tradicional. O trabalho dela, basicamente, era somente lançar notas fiscais e entregar as obrigações do setor fiscal. Esse era o trabalho da Ana, recém-formada, 26 anos. Um dia, ela percebeu que os clientes daquele escritório tradicional que ela estava trabalhando, eles estavam sempre muito confusos com o que eles recebiam, com as guias, cheia de números, sem clareza, sem nenhum entendimento, uma relação fria, somente ali pelo e-mail. E em vez de aceitar aquela situação, a Ana, ela fez o quê? Ela, por conta própria, dentro desse escritório, ela criou um modelo simples de dashboard com o Excel e o Power BI, que ela gostava muito. E ela então foi criando gráficos com o faturamento, gráficos de como que estava da alíquota do regime daquela empresa. Foi criando todo esse processo e começou a então enviar para os seus clientes. Quando ela apresentou para o sócio desse escritório, ele não deu muita atenção, não quis saber. E a Ana não desistiu. Ela insistiu, mostrou para mais alguns clientes e os feedbacks foram incríveis. Os clientes passaram a entender os resultados, o escritório começou a ser visto com outros olhares, ganhou um diferencial competitivo no mercado dentro da cidade que ele estava atuando. E a partir desse momento, o sócio, então, ele reconheceu aquele grande feito da Ana e promoveu a Ana a coordenadora de projetos do escritório. Por que eu trouxe essa história que eu lembrei da Ana? Porque ela não abriu uma nova empresa, ela não abriu um novo CNPJ, ela não criou uma nova metodologia e falou assim, olha, eu vou fazer isso e eu vou simplesmente levar para tudo aquilo que eu acredito. Ela empreendeu dentro daquela empresa que ela já estava inserida. E isso que se chama intraempreendedorismo na prática. É a pessoa que enxerga um problema, ela trabalha esse problema, ela traz uma solução e uma solução que gere valor. Então, a ideia é fazer com que vocês que estão aqui hoje, quando eles me fizeram esse convite de falar sobre esse tema, a Bruna estava falando comigo e falando assim, Thiago, 20 minutos você falando sobre o tema está suficiente, mas não é sobre a questão da quantidade de tempo, é fazer você ter esse momento de reflexão. Que esse conteúdo aqui ele vai ficar gravado, ele vai ser levado para os outros CRC jovens de todos os outros estados, as pessoas vão poder estar acompanhando e fazer você entender qual o momento que você hoje está vivenciando. Tá? Eu estou vivendo um momento que eu não sei onde eu quero chegar ainda, eu estou nesse momento confuso, eu estou nesse momento que eu estou empreendendo, eu estou no momento que eu agora entendi, depois que você falou de intraempreender, mas eu também não estou sendo valorizado dentro do ambiente que eu estou participando, dentro dessa organização contábil. Isso daí não é o mais importante nesse momento. O mais importante nesse momento é você entender qual desses dois momentos você está vivendo hoje, e aí
a partir desse momento, você fazer com que as pessoas elas comecem a enxergar que você tem algo de valor para poder contribuir, tem algo diferente para poder estar mostrando para eles. E aí, nesse momento de reflexão que a gente está falando aqui, gostaria de mostrar algo para vocês. Só abrir aqui. Hoje, você precisa ter 3 coisas em mente. Uma, empreenda na sua carreira, que isso daí é uma das partes mais difíceis e trabalhosas, porque sempre com aquela preocupação do futuro, do amanhã, achar que, não, o que eu estou fazendo aqui está ótimo, já estudei bastante, eu já li bastante, já me desenvolvi bastante. Empreenda dentro da carreira que você está construindo, seja dentro de um setor, seja dentro de uma organização, seja no local que você está inserido hoje. E empreenda dentro do seu trabalho. Empreendeu dentro da sua carreira, viu que você precisa se qualificar, viu que você precisa estar aprendendo algo novo, viu que você precisa aprender algo diferente, agora chegou o momento de você empreender dentro do seu trabalho. O que você está fazendo hoje que poderia ser diferente se você colocasse alguma ideia sua? Não, Thiago, isso não vai dar certo, isso não é para mim, isso não funciona, isso não está legal, mas faça esse teste. Comece a fazer esse teste de intraempreender dentro do local que você hoje tem a oportunidade de estar trabalhando. A outra e terceira construa o futuro da contabilidade que você almeja. Eu uma vez escutei falar que a contabilidade, ela falhava em algumas partes, principalmente quando a gente pensava enquanto organização, que não possui uma tabela de honorários, que não possui isso. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque o futuro que a gente quer construir vai depender muito do que a gente tem a oferecer. Então, se não existe uma tabela, a gente deve estar propondo coisas diferentes. De que forma? Mostrando o valor do nosso trabalho para a sociedade, para que as pessoas que chegarem até a gente, elas venham efetivamente dar valor daquilo que a gente está oferecendo para ela. Então, a ideia é fazer, nesses minutos, levar vocês a essa reflexão, empreender dentro da sua carreira, fazendo a diferença entre empreender dentro do seu trabalho e construir um futuro da sua contabilidade. Eu convido vocês depois a vir conhecer um pouco mais sobre o Thiago. Aqui estão os meus contatos, tá? A minha rede social, para que você possa conseguir estar acompanhando lá como é a rotina diária de alguém que fala e vive dentro do empreendedorismo, tá bem? Aos colegas que estão aqui, gostaria de saber se tem alguma pergunta, não sei se alguém está chegando agora, que eu vi aqui que apareceu alguém que chegou agora, a gente já está chegando aqui ao nosso final desse bate-papo, tá bom? Então, espero que vocês tenham ficado com essa mensagem aí, levar isso como uma reflexão mesmo para o seu dia, para entender que não é preciso você estar competindo com ninguém. É preciso você entender o momento que você está vivendo para conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Sit around and waste away without you, baby. Oh, without you, baby. My life used to be in blue. Now it's mostly filled with gloom. I miss you, baby. Yeah, I miss you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind.